bom, então vamos dar início então à nossa 13ª capacitação coletiva do Núcleo PX Facamp de Campinas. A cidade sede é Campinas, mas nossa abrangência é de 91 cidades do interior de São Paulo. Tenho certeza que muitos empresários e empresárias aqui não são de Campinas, são de outras cidades, e isso explica, né, o convite a todos vocês, não só pela nossa abrangência, mas assim pela dedicação que vocês têm nos dado aí no Núcleo. O Núcleo está chegando na casa de 90 empresas aderidas e mais de 30 planos de exportação entregues. Nós estamos chegando praticamente na metade da nossa meta aí, que em 2022 são 200 empresas. Eu não posso deixar de agradecer também os secretários que têm nos apoiado nas prefeituras. Hoje nós estamos com 5 prefeituras. E, obviamente, todas as entidades de classe, como Ciesp, Brasil, né, e Metro, INPE, que são parceiros de longa data da Apex e que transferem toda a sua competência, toda a força da marca para os núcleos dos quais Campinas, sem sombra de dúvida, tem bebido nessa fonte. Eu já quero agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos falar de preço, sempre é uma capacitação que tem uma demanda muito grande, porque ela nunca se esgota, é um ponto estratégico, nevrálgico até, da inserção no mercado externo, né, porque, afinal de contas, é isso que as empresas, né, estão procurando, né, novas fontes de receita, e o mercado externo tem nos dado essa possibilidade. Quem vai fazer a nossa apresentação é o Thiago Terra, que já fez essa apresentação uma vez, mas já tem algumas novidades aí que ele vai colocar para vocês também durante a apresentação. Além disso, nós vamos passar uma lista de frequência, vou pedir a gentileza que vocês assinem, e obviamente fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Peço a gentileza de deixar os microfones desligados, qualquer pergunta pode ser, a princípio, feita no chat, e depois, ao final, nós vamos abrir. As câmeras ficam a critério de vocês, abertura ou não, ok? Então, sem mais delongas, Thiago, seja bem-vindo e vamos lá. Boa tarde, professor Olavo, boa tarde aos demais colegas do PX, mas principalmente os empresários aqui presentes hoje, mais essa qualificação coletiva. De imediato, aqui eu já vou compartilhar a minha tela para que a gente possa começar a nossa qualificação coletiva sobre formação de preço. Pergunto aqui, professor Olavo, vocês conseguem ver a minha tela? A gente está vendo ela, mas não no modo exibição. E agora? Agora sim. Então, tá bom. Bom, de imediato, então, agradecendo de novo mais essa oportunidade de estar aqui presente, queria aqui agradecer a todos os empresários presentes. Tem um empresário que eu atendi e concluí os atendimentos agora, recentemente, o Felipe Stivali. Felipe Stivali é um modelo interessante de um empresário que participou do PX, está inscrito em 5 eventos de promoção, ele se inscreve em quase todos, e hoje ele está assistindo, está aí na live, assistindo diretamente do Chile, de uma feira de mineração. Então, obrigado, Felipe, pela participação em todos os nossos eventos, mas também os demais empresários, em nome dele, eu homenageio todos os empresários presentes, que esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar as empresas para o mercado externo com a melhor qualidade possível e também, obviamente, com a oportunidade ou a condição de fazer negócios. Esse é o objetivo do PX, ok? Sem delongas, vamos começar a nossa apresentação aqui. Hoje, o objetivo nosso é falar um pouquinho de como formar preço para a exportação. Alguns podem me dizer assim, não, mas é fácil, Thiago. Eu pego meu preço no mercado interno, meu preço que eu pratico no Brasil, pego o valor do dólar, converto, está feito. Será que é só isso? Será que isso basta? Tá? Eu já digo de cara que não. E eu vou mostrar isso para vocês como não é só uma mera conversão, até porque se não é só pelo fato de envolver mais elementos a formação de preço, mas também por uma questão de saber se meu produto é competitivo lá no outro mercado também.
Então, para mim, informar preço, os itens que a gente entende que é importante, que gera a importância do cálculo da formação de preço, primeiro, para os compradores internacionais. Se você chegar e falar o preço do seu produto em reais, a chance do comprador levantar e ir embora e nunca mais falar com você, com a sua empresa, é grande. Eles querem saber o preço em dólar. Se for Europa, em euro. Então, o parâmetro, a gente precisa converter o preço para uma moeda que seja do comércio internacional. No caso, a mais frequentada, a mais utilizada, a mais frequente é o dólar. Tá? Obviamente, para os trabalhos de despacho aduaneiro e órgãos de governo. Tanto os despachantes aduaneiros como órgãos de governo vão contabilizar as exportações ou desembaraçar as exportações utilizando os valores em dólar. Para avaliar o seu preço em relação aos concorrentes. Imagina que você pratica aqui o preço de um calçado e você só converte, ele gera lá um valor de $10 o valor do seu calçado. Que bom, que legal. E você vai e olha lá no preço lá do seu concorrente, lá no exterior, lá no país, vamos que seja a Colômbia, por exemplo, e lá você vê que está $15 ou $12, ou seja, está mais caro lá. Pô, então meu preço é competitivo. Você não pode esquecer que você tem que levar esse produto para lá ainda. Tem que verificar se não tem imposto de importação lá na Colômbia para esse calçado, se não tem outras despesas como desembaraço, por exemplo, logística. Então, tudo isso tem que ser contabilizado para saber se meu preço é competitivo lá. E, por fim, aqui, né, para entender o que você leva de vantagem nos benefícios que existem fiscais para quem exporta. Né? Empresas exportadoras recebem benefícios do governo e que ajudam a tornar esse seu preço mais competitivo. Tudo isso nós vamos falar hoje, aqui no decorrer da nossa apresentação. Olha só essa tela aqui, que legal, professor Olavo. É uma tela que mostra, resumidamente, um pouco de como que seria a formação de preço, a necessidade da formação de preço. À sua esquerda está a sua empresa. Você tem um valor ali que você calculou para vender no mercado interno. Quando eu exporto, olha o que ela tem que passar para chegar lá no cliente final. Ela vai ter que viajar, ela vai ter que ter desembaraço. Eu vou ter que chegar lá no país, ainda levar até um distribuidor, para o distribuidor vender para um varejista, talvez, para o varejista vender para o cliente. Como que fica isso? Então, esse preço ele é importante eu calcular para mim saber se meu preço é competitivo e o que vale mesmo é esse preço final, o preço que chega no seu cliente lá no outro país. Esse é o valor real que eu tenho que saber para saber se minha empresa realmente vai chegar lá e vai ter condições de fechar negócio. Tá? Vamos lá, então. Essa aqui é outra dica que eu dou, né? Nunca saia para uma negociação sem informar o preço. Nunca saia. É um dos requisitos que os compradores internacionais exigem de quando a gente vai sentar com eles a negociar. Essa tela aqui ela é muito legal, eu gosto dela. A Apex Brasil, que é a nossa entidade parceira da Facamp aqui em Campinas e que é a nossa mentora em termos de metodologia do PEX, ela fez uma pesquisa em 2013 e nessa pesquisa foi conversado com compradores da América Latina e do mundo, perguntando para eles, o que vocês esperam de uma empresa brasileira quando sentarem numa mesa para negociar? E aí apareceu esses dados. Isso aqui é uma receita de bolo, né? Se você tiver esses itens aqui, você automaticamente já vai ter mais condições de fazer negócio que quem não tenha, né? Detalhe aqui, os meus colegas do PX aqui vão gostar do que eu vou falar, né? Que o PX ajuda a gente a entender esses itens aí, saber como chega neles, no trabalho que a gente faz no programa aqui junto com a Facamp e a Apex. Então, o primeiro item que aparece lá em cima é a formação do preço para exportação, no Incoterm FOB. Opa! Nova palavra, Incoterm. Já, aguardem cenas do próximo capítulo, que nós já vamos ver o que é um Incoterm. O FOB é um deles, eu já explico o que ele é e o que ele significa e por que os compradores pedem ele, tá bom? Então, aqui tem outros itens que pedem, possui radar,
catálogo de produtos em outros idiomas, capacidade produtiva para exportar. Se tu não tem capacidade para exportar, não adianta exportar, né? Flexibilidade para ajuste do produto, definição da embalagem no pallet ou container e o website em outro idioma. Então, esses são os requisitos mínimos que um comprador exige. O preço em dólar, FOB, no Incoterm FOB é um deles. Ok? Então, nós vamos ver nessa apresentação esses componentes que formam o preço para o comércio exterior, e eles estão descritos nessa tela que vocês vê aí no seu computador. O Incoterm, os Incoterms, eu vou rapidamente passar por eles, os incentivos fiscais que existem hoje para a sua empresa exportar, e é bom que a gente inclua ele numa planilha, num cálculo de preço para exportação, para você entender como que eles funcionam. Há despesas aduaneiras, né? Você vai ter que fazer o desembaraço dessa mercadoria, tanto para sair do Brasil como entrar lá no outro país. Então, precisamos entender. O transporte seguro da carga, se eu exportar o produto e não colocar num meio de transporte, ele não chega até o outro cliente, então não faz muito sentido. Então, eu tenho que entender ele, eu também tenho que calcular ele. O custo do produto em si, né, que é o preço que você pode partir do preço que você pratica no mercado interno, e a minha margem de lucro que eu quero ter para a exportação. A gente vai passar por esses componentes, e para tal, deixa eu até voltar um pouquinho, para tal nós vamos utilizar, vamos fazer uso de uma planilha que a gente desenvolveu aqui no Núcleo de Campinas, e também do site do governo federal, que tem um simulador de preço para exportação gratuito, ok? Todos eles nós vamos passar aqui para mostrar como funciona. Bom, primeiro vamos falar dos Incoterms. O que são os Incoterms? É um bicho de 7 cabeças, é um avião, é um banquinho com o nome de Incoterm, é um bicho, um animal de estimação? Não. O Incoterm são regras internacionais que estão presentes em todo o comércio do mundo. Vamos lá, por que é importante isso? Para padronizar o comércio internacional, para padronizar. Se eu falo um Incoterm, são siglas, vocês vão ver que é um monte de siglas, como está aparecendo aqui. Se eu falo uma sigla dessas, eu sei o que é a minha responsabilidade como vendedor e qual é a responsabilidade do transporte da carga do comprador. Então, basicamente, eu vou ter lá dentro da formação de preço, quando eu escolher um Incoterm, o Incoterm ele vai me dizer o seguinte: a carga vai sair do Brasil. Olha, eu sou a empresa aqui no Brasil, eu vou levar até o Porto de Santos. Dali para diante, comprador, é sua responsabilidade. Quando entrar dentro do navio, a carga é sua responsabilidade. Que Incoterm é esse? FOB, Free On Board, como está escrito aqui. Se vocês verem a tela que está aqui no computador dos senhores e senhoras, vocês vão ver que nós temos uma sequência de Incoterms disponibilizados aí na tela, e cada um mostra a responsabilidade da empresa e do comprador, da empresa vendedora brasileira e do comprador. Então, o primeiro que aparece aqui, o Ex-Work, que é a responsabilidade da carga, 100% do transporte é da empresa compradora. Olha só essa parte, eu diria essa cor aqui, que é um bege, esse bege aqui é do comprador. O azulzinho é da empresa brasileira. Depois vem o FCA, o FAS, o FOB, que é o Free On Board, que eu acabei de falar, que leva até o porto, olha só. Depois você vai ter outros aqui, o CIF, ok? E depois um que também é muito, muito utilizado, que é o DDP. As bolinhas que estão aqui mostram quando eu posso usar qualquer modal, aéreo, ferroviário, terrestre, né, os caminhões, por exemplo, né, e também o marítimo. Quando eu tenho a bolinha verdinha aqui à sua esquerda, eu só posso usar o marítimo. Então, esses Incoterms, eles fazem parte das negociações com os compradores, eles aparecem nos documentos que vocês vão preencher para exportação. Então, por exemplo, quando você preencher uma fatura proforme, depois, em outro momento, outra qualificação, a gente pode falar sobre isso, mas a fatura proforme é como se fosse um pedido que o comprador autoriza você a enviar para ele. E nesse documento, por exemplo, aparece lá. Qual é o Incoterm que vamos usar? Nós vamos usar o CIF. O que é o CIF?
Bom, aqui tem uma descrição. O CIF, na verdade, eu vou levar até o outro porto, lá no outro país. O FOB, eu vou levar até o porto aqui, e quando entrar dentro do barco, dentro do navio, perdão, ele passa a ser responsabilidade do comprador. Então, os Incoterms é isso, ele define as responsabilidades do seguro e do transporte para quem que vai ser. Se vai ser para mim, comprador, empresa brasileira, ou se vai ser para o comprador, que pode ser uma empresa de qualquer outro país, ok? Os tradicionais estão destacados aí na minha apresentação, né? Às vezes acontece do ex-work, o ex-work é o que dá menos trabalho para o empresário, porque é baseado que o comprador vai fazer toda a logística, você só tem que deixar o produto pronto na porta da fábrica e ele vem buscar e faz todo o processo de desembaraço, logística, e o FOB, onde você leva até um porto no momento, e faz todo o desembaraço, leva até o porto, faz o desembaraço, né? E quando entrar dentro do navio, passa a responsabilidade dali para diante de levar até outro país o seu comprador, e o CIF você leva até o porto do outro país. Então, isso aqui são os Incoterms, é importante vocês estarem atentos. As empresas que fazem PX, a gente faz uma dedicação boa desse tema, para que os compradores, para que as empresas brasileiras estejam preparadas para os compradores internacionais, quando eles venham a negociar em rodadas de negócio, ou feiras, ou missões. Outro tema que eu vou falar aqui, que é importante, o Incoterm faz parte vai fazer parte do nosso modo de calcular o preço. Mas é importante também entender os incentivos fiscais que o governo oferece. O governo, há muitos anos, entendeu que é importante que o Brasil exporte. Por que exporte? Porque isso significa entrada de dólares no nosso país para que a nossa balança comercial seja positiva. Só que para exportar, as empresas, obviamente, precisam ter um grau de competitividade. Para isso, o governo, né, o governo federal, criou a ideia de que não vamos colocar alguns impostos nos produtos, os impostos incidem sobre o produto. Então, por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS, PASEF e o COFINS não incidem sobre os produtos que são exportados. Portanto, esses itens você pode tirar do seu custo, do seu produto, de tal forma que ele se torna mais competitivo. Aquele valor que está ali de ICMS, IPI, PIS e COFINS, você pode utilizar para cobrir as despesas, por exemplo, de logística, para o seu produto chegar lá no outro país e atender, vamos dizer assim, o mercado que está lá na ponta esperando por esse seu produto. Então, dentro dessa lógica também, e aí é muito importante para quem empresas que são dos regimes tributários de lucro presumido e lucro real, vocês hoje usufruem no Brasil de uma regra de créditos tributários. Se eu acabei de dizer que a empresa, ao exportar, não incide ICMS, IPI, PIS, PASEF, COFINS, automaticamente a empresa que exporta fica com os créditos para usar em outras vendas do mercado interno. Então, o crédito ele sobra para você utilizar no mercado interno. Então, para quem trabalha com regime tributário de lucro presumido ou lucro real, pode tranquilamente sobrar esses créditos, e por isso é mais uma vantagem para você exportar. Então, além de não incidir os impostos no produto exportado, ainda sobra o crédito tributário dos insumos que foram comprados dentro do Brasil. Esse é um grande benefício, né? Então, aqui tem uma tela aqui que está aparecendo para vocês. Vocês veem que nós temos alguns regimes, opções tributárias, né? A gente tem o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido. Quem é do lucro real, lucro presumido, tem vantagens nesse quesito, de crédito tributário. Infelizmente, quem é do Simples, o Simples não trabalha com a lógica do crédito tributário, porque, por si só, o Simples já é uma vantagem que a empresa recebe. Tá? Então, aqui só um exemplo para a gente ver, né, de um produto aí, imagina uma aquisição de produto que você pague R$100, né, com um crédito para uma empresa do lucro real, um crédito de ICM a 18%,
PIS de 1,65 e COFINS de 7,6, você pagaria pelo produto R$115 com o IPI junto, e, na verdade, ele te custaria R$ 87,75. Óbvio, quando você produzisse isso, você colocaria o teu lucro, e daí você usaria esses créditos, né, que foram de R$ 27,25, conforme aparece aqui na tela, e abateria nos impostos que teria que pagar, né, desse produto. Só que quando você exporta, esse crédito sobra. Esse crédito de 27,25 sobra, e você pode usar um outro produto que você venda no mercado interno. Tá? Então, aqui só está um exemplo aqui, né, essa importante benefícios que existe para quem usufrui de créditos tributários. Da mesma forma do lucro presumido, né, você também consegue, o lucro presumido tem menos opções de créditos tributários, mas você também consegue usufruir, principalmente do ICMS. Tá? E quem é do lucro, quem é do Simples, infelizmente o Simples não trabalha. Se o teu produto é R$115, você vai continuar sendo 115 o teu insumo e você não usufrui. Claro, quem é do Simples usufrui de outros benefícios, né? O Simples ele tem uma lógica que o preço, que o valor dele, que é cobrado, não é em cima do produto, ele é em cima do faturamento da empresa. Então, a lógica é diferente, por isso que não tem os créditos tributários. Então, mais uma vantagem da exportação, né? Por fim, aqui, chegando nos últimos itens dos componentes do preço, eu gosto de falar também do despacho aduaneiro, né? O que é o despacho aduaneiro? Todo produto que você exporta, ele passa por um despacho aduaneiro, né? Que é o momento que você legaliza a carga que vai sair do nosso país, que você faz as documentações. Então, verifica aqui que os itens que é feito no processo do despacho aduaneiro, né? Registro da declaração do DUI, a confirmação da presença de carga, a recepção de documentos, parametrização, distribuição, desembaraço, tá? A emissão do comprovante, aqui a minha colega Ana me alertou, Thiago, não tem mais isso, depois que entrou a DUI não tem mais. Agradeço, Ana, tá? Realmente, esse item 9 aí não existe mais, tá bom, gente? Então, o desembaraço ocorre. Quem que faz o desembaraço? Bom, a empresa que emite o radar, ela tem acesso ao Siscomex e ela pode fazer o desembaraço. Mas 99,999% das empresas contratam um despachante aduaneiro, né? Aduado, cada um no seu quadrado. O despachante aduaneiro é uma empresa profissional que trabalha exclusivamente com importação e exportação na parte de despacho, do despacho aduaneiro. Então, o que você, empresário, tem que fazer quando for exportar? A primeira coisa, saber quanto que vai custar esse despachante aduaneiro. Então, aqui a primeira lição de casa que a gente passa procure já, se você pretende exportar, um despachante aduaneiro e verifique como que é a cotação de preço para um determinado produto, um determinado volume, e para um determinado mercado, para um determinado Incoterm. Então, se você, por exemplo, escolher FOB, que é o que nós vamos trabalhar nessa planilha e nessa qualificação coletiva, você vai ver que você pode cotar isso com um despachante aduaneiro, ele vai te dar uma ideia de qual o valor que custaria esse trabalho aí do despacho aduaneiro, ok? O outro elemento que você também vai ter que cotar para fazer o preço FOB, mas para fazer o preço CIF, para fazer o preço DDP, que é entregue lá na outra empresa, lá no outro país, é o transporte e o seguro internacional. Existem no Brasil inúmeros agentes logísticos que fazem esse tipo de serviço. O transporte e seguro internacional é a parte fundamental. Vejam essa tela aqui, mostra, né, o local de origem, aqui à sua esquerda, em cima, o local de origem, tem que haver um transporte interno, depois vai passar pela alfândega do vendedor, a alfândega aqui no Brasil, vai para o terminal de origem, depois vai navegar ou vai voar, né, porque o transporte de uma mercadoria internacional, ela pode ser aéreo também, pode ser terrestre, pode ser por meio marítimo, vai depender do país e do que estiver mais em conta naquele momento, por isso que é importante
cotar e verificar com o agente logístico qual a melhor alternativa para o momento. Esse ano a gente se deparou com uma empresa, aqui como exemplo, né, que ele vende máquinas. São máquinas não tão grandes, mais ou menos uns 2 metros cúbicos. E a cotação, a última cotação que ele fez para exportar para um país chamado Colômbia, foi que a Colômbia normalmente deveria ser marítimo, foi aéreo, ficou mais barato. Pronto, foi pelo aéreo, beleza, e ele fez essa cotação. Então, chegando aqui no terminal destino, que ele vai para a alfândega do comprador, depois tem um transporte interno dentro do país, lá fora, e até chegar no destino que foi combinado, no destino que foi programado entre o comprador e o vendedor. Ok? Então, esse transporte seguro também é importante. Então, é importante cotar pelo menos 1, 2, 3 agentes logísticos que façam esse processo aqui e te digam, olha, para essa sua carga, para esse seu pallet, para esse seu container, vai custar X. Né? O que você precisa para fazer essa cotação é os itens que estão aí na tela. Primeiro, dizer onde é que vai coletar, né? Qual é o local de embarque, né? O local de desembarque, o local de entrega, o peso bruto da sua mercadoria, o peso líquido, as dimensões do seu que você está enviando, a quantidade de volumes, a metragem cúbica, data que você imagina que vai ser a coleta. Como você está fazendo uma cotação, por exemplo, você não vai dizer a data, né? Faz de conta que é agora. Né? O Incoterm é um item que eles vão pedir para vocês, esses agentes logísticos, né? E uma descrição da mercadoria. Automaticamente, com isso, eu já tenho elementos para cotar o meu agente logístico com seguro e transporte. Ok? E eu preciso desse valor para justamente calcular o meu preço de exportação. Ok? Antes da formação do preço, né, obviamente, eu preciso saber o mercado. Existe uma qualificação coletiva, inclusive no nosso canal do YouTube, sobre como encontrar mercados, né, feita por 2 colegas aqui, o Márcio e o Francisco. Além disso, eu tenho que escolher já o Incoterm, que eu vou praticar, e ter uma ideia, para isso internet ou visita a outro país, ter uma ideia dos concorrentes, dos preços dos concorrentes do meu mercado, e obviamente, né, a gente parte de um princípio aqui no PX que a empresa esteja calculando direitinho o seu preço no mercado interno, né? Ou seja, saiba seus custos diretos, custos indiretos. A gente parte do princípio que a empresa já tenha isso dominado dentro da cultura empresarial, dentro do mercado interno. E, por fim, nós vamos agora começar a falar realmente, depois de todo esse processo que eu falei, agora realmente nós vamos falar sobre a formação de preço. A formação de preço, nós vamos utilizar um dos elementos que aqueles compradores lá atrás disseram que era importante, que é o preço FOB, né? Free on Board, que vamos repetir, o que é em Incoterm FOB, é eu levar esse produto até o porto, vamos supor o Porto de Santos, e deixar ele encostado no navio. Quando ele entrar dentro do navio, a minha mercadoria, o meu pallet, ou o meu container, entrar dentro do navio, a responsabilidade já passa a ser do comprador. Então, até ali a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que fazer o desembarque. Olha só a trajetória. Vai sair da minha empresa, vai ter uma logística para levar até uma zona, para a zona de despacho aduaneiro, vai despachar, né? Vai fazer todo o desembaraço e depois vai ser levado até o porto. Então, tudo isso gera alguns elementos que precisam ser calculados para a gente saber qual o preço que eu vou falar para o meu comprador quando eu for negociar com ele. Ok? A gente faz uso aqui para isso de 2 elementos. O primeiro é uma planilha Excel desenvolvida pelo PX Campinas e uma segunda de um site gratuito desenvolvido pelo site do MDIC, o antigo Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, hoje internalizado no Ministério da Economia. Essas duas ferramentas, com essas duas, você consegue calcular o seu preço para exportação. Essa planilha do PX aqui, além da parte de você calcular com o lucro, com empresas oriundas do lucro real, lucro presumido,
a gente tem um capítulo especial dentro da planilha para tratar daquelas empresas que são oriundas do Simples. Então, a planilha é essa aqui que vocês veem na minha tela. Eu vou passar aqui os passo a passo, tá? Ela foi desenvolvida e criada para que o empresário vá digitando somente nas células amarelas, portanto, você não pode digitar nas outras células. Os pessoal do PX, todos os técnicos do PX têm essa planilha e eles disponibilizam para as empresas atendidas. Olha só que legal ela é toda automatizada e ela faz cálculos. Eu vou fazer um passo a passo aqui, só para vocês verem como é que é. Não tem nada de segredo aqui, tá, gente? É extremamente simples e vocês vão ver que o processo é bacana de ser realizado e com isso conseguir calcular o preço para exportação. Tá? Aqui nós temos um preenchimento, aquelas duas primeiras células lá em cima, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, as células bem em cima, elas são a ideia que a planilha sirva numa espécie de ficha do produto. Então, vamos imaginar lá um produto que esteja lá em cima, eu coloquei o NCM dele, NCM, nomenclatura comum do Mercosul. É uma classificação fiscal utilizada no Mercosul e que a gente coloca lá também, que no comércio exterior também ele é necessário. E aí, por fim, eu começo a preencher as lacunas que estão em amarelo, as células amarelas. Primeiro, eu digito o valor do meu produto. Imagina que o meu produto sem IPI, ele custe R$200. Então, eu vou digitar aqui o valor do meu produto no mercado interno, sem IPI, eu coloco que ele vale, eu vendo ele, pratico o preço de R$200. A cotação do dólar, na última sexta-feira, ele estava 5,65. Hoje, se eu não me engano, hoje de manhã, ontem ele finalizou a 5,55, se eu não estou enganado. Mas sexta ele estava 5,65. Beleza, vou colocar o valor do dólar aí. E depois eu começo a digitar aqueles elementos, que se você não souber, o seu contador pode lhe ajudar a lhe informar, mas o ICMS do meu produto é 18% nessa simulação, o PIS 1,65%, o COFINS 7,6% e o IPI 15% para esse produto fictício que estamos simulando aqui. E aí vem um elemento muito importante, tá? A minha margem de lucro. Aqui nessa simulação, eu coloquei como se a margem de lucro fosse 20%. Então, aqui é muito importante você colocar quanto de lucro real você tem nesse produto, para depois nós calcular ele de novo com os elementos do comércio exterior, que eu vou mostrar mais adiante, com as componentes de exportação, que envolve o seguro internacional, a logística, o despacho aduaneiro, etc. e tal. Então, a gente tira do produto essa margem de lucro que a gente está praticando no mercado internacional. Okay? No mercado nacional, perdão. Então, é muito importante tirar ela para depois colocar de novo. E vocês vão ver que é legal, porque ela pode servir de ferramenta, inclusive, numa hora de negociação. Então, aqui, isso tudo, olha só, minha margem de lucro, os impostos, para esse produto, que, teoricamente, eu tenho ele sem IPI a R$200, ele representa 62,25% do preço do meu produto. É bastante. Tá? Esse aqui é o preço com IPI, e aí eu vou lá para trás, lá para o passo 2. Lá no outro lado da tela, à sua direita em cima, eu começo a retirar os elementos do meu preço. Então, aqui, vamos voltar, aqui eu informei o que eu tinha de impostos, de margem de lucro. Agora, eu vou retirar isso do meu valor, vou retirar ele. Então, todos esses valores que eu estou vendendo aqui, eu retirei. Olha que bacana. E aí aparece um novo elemento para mim preencher, que é esse elemento em amarelo aqui. Opa! Esse elemento em amarelo é a minha embalagem no mercado interno. Por que eu tenho que tirar ela? Não necessariamente não precisa tirar. É que, às vezes, você vai ter que fazer um outro tipo de embalagem para exportar. Pode acontecer? Pode. E pode ser que essa embalagem tenha outro custo. Pode ser que ela seja mais cara, ou pode ser que ela seja mais barata.
Então, ou fique o mesmo preço. Se ela ficar o mesmo preço, desconsidera esse item e segue a vida. Aqui, então, eu coloquei o meu preço de exportação, ou, aliás, todos os valores que eu vou descontar, e eu chego a um valor que sobrou, infelizmente, na minha tela, que eu não estou vendo, tá? Mas acho que vocês estão vendo aí. Então, esse valor aí é o valor real do produto, o custo dele para mim. Nesse valor aí, que está sinalizado, está incluído a minha mão de obra, os insumos, né, a matéria-prima, está incluído aí a minha conta de energia, de água, tudo que está aí é a minha despesa, é o meu custo do meu produto. E agora, em cima desse custo, é que eu vou calcular o preço para exportação. Ok? Bom, a planilha fez todas as contas para mim aqui. Só digitei os itens, as células em amarelo. Agora, eu vou começar a fazer o passo 3. Agora começa a alegria. Agora nós vamos começar a fazer o preço para exportação. Então, o primeiro item que eu vou colocar aqui é a embalagem minha. Se eu tirei a embalagem lá em cima, eu não vou mandar o produto sem embalagem. Então, eu coloco o preço real. Na minha simulação, eu fiz o mesmo preço, tá? Coloco o frete seguro da fábrica até o porto. Qual que é o frete seguro? Bom, eu vou ir para uma agência, um agente logístico, vou cotar. Vamos imaginar que isso aqui fosse um pallet. E esse pallet, vamos dizer, fosse possível colocar 200 unidades desse meu produto. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o valor que eles me passarem e vou dividir por 200 e colocar o valor aqui, que é o valor da unidade. Então, essa é uma regra que vocês têm que lembrar. A mesma coisa, o despacho aduaneiro. Né? O despacho aduaneiro. Quanto que custa o despacho aduaneiro? Ele vai te falar um valor. Se é um pallet e tem 200 unidades, eu divido por 200 e boto o valor unitário aqui nessa planilha, ok? Então, eu coloco aqui alguns valores. Tem um item ali chamado outros, que é justamente para você ter algum outro valor que seja necessário. A planilha permite que você coloque ali, vamos que tem alguma coisa a mais ali que não esteja prevista nessa planilha, você pode colocar os valores e vai continuar fazendo as mesmas contas. Todas essas inserções aqui, elas ainda não estão te gerando lucro, mas elas são componentes importantes, porque é como se fosse um novo custo do teu produto para você vender lá fora. Tá? Então, isso aqui me deu um total aqui. Esse total eu vou colocar aqui somado com aquele valor lá do subtotal 1, e aí eu vou ter um valor realmente do custo do meu produto para exportação. Pode haver uma comissão de agente aqui, eu estou botando um percentual aqui, e em cima dessa comissão de agente fica realmente o custo do meu produto para exportação. E agora? Bom, agora eu quero exportar e quero ter lucro. Então, você coloca aqui a sua margem de lucro. Veja bem, quando eu colocar essa margem de lucro aqui, esse valor que vai ser incluído, não estou multiplicando por 1,25 para dar 25%, porque isso não dá 25% do lucro. Tá? Aqui, realmente, nesses R$ 184,10, terá exatamente 25% do seu lucro líquido. E aí eu consigo, sabendo o dólar que eu coloquei lá, 5,65, automaticamente o valor final aqui em reais vai ser 184,10 e eu tenho, então, $32,58, o meu valor para negociar FOB, Free On Board, Incoterm, FOB. Olha que bacana, gente, eu consigo ter o valor. Não sei, aqui um conselho, né? 32,58, arredonda para 32,99, tá? Porque é um valor mais comercializado. O segundo ponto aqui, gente, imagina você estar negociando e o comprador te diz assim, ó, olha, não dá para baixar isso aí para $30? Se você mexer ali nesse 25%, baixar para 20%, por exemplo, que era a tua margem do mercado interno, se fechar $30, bacana. E esse é o teu objetivo. Então, você pode, numa negociação, ficar mexendo só nesse percentual de margem para poder baixar ou subir o valor de negociação. Então, essa é a ideia de ter a planilha, é muito legal por isso, tá? Então, vocês podem ver que ela calcula, aparece lá em cima e aqui embaixo os valores, então, calculados. Bacana, fácil. Agora, eu quero comentar
uma coisa sobre essa planilha, que é o valor que eu utilizo do dólar. Eu acabei de comentar que sexta-feira estava 5,65 e segunda-feira, mais conhecido como ontem, estava 5,55. Não preciso dizer que o dólar oscila. O dólar, esses dias atrás, o professor Olavo, não me lembro bem, se não me engano, foi em julho a nossa última qualificação sobre preço, o dólar estava a R$ 5. 5 e uns quebradinhos. Agora já está 5,55, 5,65. Então, o dólar está sempre oscilando. Então, qual é o dólar que eu uso nessa planilha para não ter um susto na hora de fazer o câmbio e receber os dólares, né? Só um momento. No slide anterior da planilha, alguns comeram um pouco o final na exposição. Mas aqui? Isso é isso, aí, logo abaixo dessa seta vermelha aí. Mas ela só vai até a seta vermelha e depois tem lá em cima. Os mesmos valores, professor Olavo, estão lá em cima. Ó. Lá em cima tem uma flecha vermelha bem grande. Ó. Eu vou voltar aqui. Ó. Eu coloquei lá em cima pensando nisso, que ela podia comer ali embaixo mesmo. Então, deu 32,58 e 184,10, tá bom? Fica tranquilo. Então, o dólar, ele oscila, gente. Então, olha só, como é que ficou a minha conta? Como é que a planilha calcula? Ela pega o valor em reais e divide pelo valor em dólares. Portanto, com 5,65, 32,58. Se você tivesse usado esse dólar aí, tá? E o dólar tivesse subido, você tinha tomado um prejuízo, ok? Então, o que se recomenda? Que você use um dólar menor na planilha, prevendo uma futura oscilação. Mas, Thiago, se ele diminuir, como assim? É que a conta matemática ela é inversamente proporcional nesse caso, porque eu vou dividir por dólar. E quanto menor for o valor, mais dólares ficarão no preço do meu produto. Então, portanto, a minha sugestão é você diminuir o dólar de 5% a 10% do valor do câmbio do dia que você estiver calculando. Tá? Então, você pode ver aí que eu estou usando 5,09 numa conta aí, e já o preço sobe um pouquinho. Mas esse preço vai aguentar oscilações do dólar de 5% a 10%. Ok? Então, isso ajuda vocês, nas negociações, não tomarem susto na hora de fazer câmbio. Ok? Agora, para quem é do Simples, gente, é do Simples, fica ruim de usar essa planilha. Tá bom? Apesar do Simples ser um imposto único que você paga, ele não é um imposto único. Ele tem uma série de componentes dentro dele, que ele sim é um único boleto que você paga, mas ele tem uma série de componentes que são beneficiados pelas regras do comércio exterior nacional. Tá? Então, quem é do Simples, sim, pode se beneficiar desses incentivos de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Pode se beneficiar? Pode, mas dá um pouquinho mais de trabalho para calcular. Eu vou mostrar para vocês. Eu não quero que vocês se assustem com os cálculos aqui, porque hoje nós temos uma planilha que faz esse cálculo de graça. Tá? Então, lá no final, eu vou já antecipar a alegria antes que vocês fiquem loucos da vida com o que eu vou mostrar aqui. Então, o mais importante, tá? O que é importante aqui destacar é que você tem que ter um bom contador como seu parceiro. O seu contador, ao você começar a exportar e você for optante do Simples, a primeira coisa que ele tem que fazer é separar a sua contabilidade. Ele tem que fazer a sua contabilidade no mercado interno, mas ele tem que separar a do mercado externo. Tá? Isso dentro do próprio sistema da Receita, ele consegue fazer isso fácil. Mas é importante que ele saiba fazer isso, ok? Aliás, para qualquer regime tributário e para quem quer exportar, um bom contador ajuda sempre, né? Procurem bons escritórios de contabilidade para lhe dar esse apoio. Ok? Como é que funciona o Simples, para quem não conhece? Você recebe um boleto e paga. Pronto. Só que o que as pessoas às vezes não olham é o que gera o valor do boleto. Esses itens que estão aqui nessa tela mostram o que faz parte desse valor pago. Você paga IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, PIS, PASEF, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E a contribuição de seguridade. Então, todos eles, você fazem parte, cada um tem uma taxa, e essas taxas somam os 100% do valor que você paga.
Ora, se antes lá atrás eu falei que quem exporta não paga IPI, ICMS, PIS, PASEF e COFINS, opa, então eu não preciso pagar também no Simples. É isso, você não precisa pagar. Então nós temos que tirar esses valores do imposto que você está fazendo. Por que é um pouquinho mais complicado? Porque quando eu fiz a outra planilha, eu calculei em cima do produto. E os impostos são cobrados em cima do produto. Aqui não. Aqui ele é cobrado em cima do faturamento. Quanto mais você fatura no Simples, mais você paga o imposto. Então, eu tenho que ter noção do que eu estou faturando e colocar isso na ponta do lápis para calcular em que tabela do Simples eu caio para poder calcular as taxas e ver o quanto que eu vou poder tirar do meu preço em termos de imposto de benefícios de imposto de exportação. Essas aqui é uma tabela vigente aí do Simples, e vejam aí, ela tem faixas. Se vocês pegarem a sua esquerda, vocês vão ter, vocês vão ter faixas, aqui as faixas, e conforme o seu faturamento, por exemplo, se eu faturar até 180 mil nos últimos 12 meses, eu vou pagar uma alíquota de 4,5%. Se eu faturar entre 1.800.000 e 3.600.000, por exemplo, eu vou estar na quinta faixa, e eu vou ter uma alíquota de 14,7%, só que eu vou deduzir 85.500 desse valor. Tem uma fórmula matemática que a gente aplica para calcular a alíquota efetiva, tá? Essa aqui é a alíquota da tabela, eu ainda tenho que calcular uma alíquota efetiva. E aqui está, para cada faixa, abaixo, para cada faixa, eu tenho as componentes que fazem parte dela. Se eu somar uma linha dessas, toda ela dá 100%. Então, de cara, eu já posso dizer, esse 11,51% para quem exporta, posso tirar fora. Esse PIS/PASEF, 2,49% para quem exporta, eu posso tirar fora, não preciso pagar isso aí, se eu tenho benefício do governo. Né? O IPI, 7,5%, posso tirar fora. Então, eu posso tirar aqueles elementos que são beneficiados pela exportação, eu posso tirar dessa faixa e, portanto, não é o mesmo valor como se eu pagasse no mercado interno, ok? Então, duas informações básicas. Primeiro, a minha contabilidade é separada, portanto, eu não somo as vendas do mercado interno, é como se eu começasse uma nova empresa, né, só para exportar, e, ao mesmo tempo, à medida como eu tenho componentes que fazem o imposto, eu posso tirar aqueles que têm benefícios do governo. Aqui nós vamos fazer um exemplo rápido, eu não vou demorar muito, porque a planilha vai fazer isso aqui de graça para a gente, tá? Imagine uma empresa que fatura 1.180.000 nos últimos 12 meses, e ela vendeu esse mês 105 mil. Então, 1.180.000, ele cai nessa faixa 4 aqui. Portanto, alíquota de 11,20 e um valor a deduzir de 22.500. Lembra a fórmula que eu falei para calcular a alíquota efetiva? Ela está aqui. É essa fórmula aqui. Eu aplico os valores, né? Ou a alíquota anual, o valor anual, né? Faturamento anual, ou dos últimos 12 meses, 1.180.000, e a alíquota prevista para ele, que é 11,20, e o valor a deduzir e divido pelo valor que eu faturei nos últimos 12 meses. Portanto, a minha alíquota efetiva fica calculada, 9,29%. Pego esse 9,29%, multiplico por esses 105 mil que eu faturei nesse mês, pronto, imposto meu, para 105 mil, eu vou pagar R$ 9.754. Esse vai ser o valor que eu vou pagar no boleto do Simples que eu vou receber do meu contador, ok? Agora, vamos lá, gente. Só que a minha empresa resolveu, de uma hora para outra, exportar. E elas, inclusive, já fez algumas exportações. E eu preciso calcular quanto que eu vou pagar de imposto. Vamos imaginar que nos últimos 12 meses, a mesma empresa vendeu R$ 198 mil. E no último mês, agora, nós exportamos 20 mil. Ok? Desses 198. Então, veja bem, apesar de eu, no mercado interno, estar aqui na quarta faixa, no mercado externo, eu não estou na quarta faixa. Eu estou na segunda. É uma nova contabilidade. É um novo, você tem que separar a exportação da importação do mercado interno. Então, aqui, olha só que legal.
essa faixa aqui não paga mais os 11,20 da alíquota, ele vai ficar em 7,80. Então, aqui eu faço o mesmo procedimento, aplico a mesma fórmula e calculo a minha alíquota efetiva, que é de 4,8%. Tá? Então, essa é a empresa, né? 198 mil nos últimos 12 meses, exportei 20 mil. A minha faixa que eu vou praticar é a segunda faixa, aplico a fórmula que eu tinha mostrado antes, 4,8% de alíquota efetiva, né? O valor a pagar de simples para esses 20 mil, 960. Ou seja, eu pegaria aquele 9.700 alguma coisa do slide anterior, somaria esses 960. É isso que eu pagaria de simples para no mês de referência. Tá? Só que eu não, como é exportação, eu ainda não tirei desses 960 os valores que têm benefício do governo. E é a hora de eu fazer isso. Então, aqui, ó, tá os mesmos dados, tá? A minha alíquota efetiva é de 4,8%, só que nesses 4,8%, olha que legal, esses carinhas aí não incidem na exportação, então, portanto, eu posso tirar eles. Como a linha inteira dá 100%, somando todos os elementos da linha dá 100%, basta eu tirar daqui e ver quantos por cento fica e multiplicar pelo meu valor que eu estou realmente exportando naquele mês. Então, aqui, gente, tirando, né, somando esses itens, vocês podem verificar que a soma deles é mais de 50% do valor que eu pagaria de simples. Tá? Eles dão 53,5% dos impostos, das componentes, são desse valor aí. Eu pego esse valor, multiplico, então, o 4,8%, que era a alíquota efetiva, multiplico pelo percentual que eu devo abater, né, 0,535, e ele fica, então, o valor que sobrou, que eu vou ter de isenção de impostos, é 2,568. E eu pagarei, na verdade, em vez de pagar os 960, eu pagarei apenas 446,40. Ou seja, menos da metade eu vou pagar de impostos para o Simples Nacional. Bacana isso, gente? Dá um nó na cabeça todas essas contas, tá? E é legal eu não precisar fazê-las, né? É muito ruim de fazê-las. Então, para isso, aqui tem um passo a passo, depois essa slide aqui, essa apresentação vai ser disponibilizada para todos aqui. Esse passo a passo mostra, né, que nós vamos ter aí, ó, a situação no final do mês dessa empresa vai ser essa. Eu vou ter no mercado interno um tributo para pagar de 9.754. Na exportação, eu deveria pagar naqueles itens ali 960, mas eu tenho uma isenção de 513, ou seja, eu vou pagar 10.200 de imposto do Simples e vou economizar R$513 com 60 centavos no processo. O que eu devo fazer agora? Eu preciso saber quantas peças que eu enviei nesses 20 mil. Se nesses 20 mil reais que eu exportei, ali a gente tinha 250 unidades, óbvio, eu pego esses R$513,60, que é o valor que eu ganhei de isenção, eu ganhei esses valores, porque não incide o imposto sobre isso, e eu tiro, divido por essas 250 unidades. E com isso eu obtenho um valor de isenção no meu imposto no correspondente para tirar do meu valor do mercado interno. Eita confusão, hein, professor Olavo? Essa deu nó na cabeça, né? Gente, não vale a pena ficar calculando isso, tá? Nem os contadores calculam isso. Isso é tudo automatizado no site da Receita. Só que vocês têm que fazer essa conta para montar o preço para exportação. Assim, tá? Com todo amor e carinho, com toda a dedicação que a equipe do PX aqui de Campinas presta ao seu empresariado, a gente desenvolveu uma planilha que faz isso para vocês. Óbvio, né? Essa planilha tem prazo de validade. Assim que mudar as tabelas do Simples, vão ter que atualizar as planilhas, as tabelas do Simples também, tá? Porque senão ela vai calcular errado. Mas enquanto elas estiverem vigentes, essa planilha está bacana, ela está funcionando. Então, veja bem, é uma planilha parecida com a anterior, só que a conta é um pouquinho diferente. Eu não aparece aqui os itens ICMS, PIS, COFINS, essas coisas. Eu vou fazer uma conta diferente, eu vou inserir outras informações. A primeira coisa,
Por quanto que eu vendo meu produto? R$80. Esse é o preço do meu produto no mercado interno. Qual a minha margem de lucro? Olha, o empresário me falou aqui que ele tem, desses R$80, 30% é lucro. Show de bola, o cara tá bem, hein? Tá bom o preço aí, professor Olavo. Nós vamos até montar uma empresa igual a dele aí, tá? Para ganhar 30 aí. Muito bem, o dólar, eu estou continuando com a lógica dos 5,65, lembrando que aqui eu deveria colocar menor esse valor do dólar. E aqui, a minha receita nos últimos 12 meses, 198 mil, e o meu valor exportado, tá? Lembrando que nesses 198 mil vai estar esses 20 mil aí incluídos, tá bom? E aí, portanto, quantas unidades eu vou exportar com esses 20 mil que eu estou levando? E isso vai me dar uma ideia de valor unitário, tá? Ele já faz a conta automaticamente para mim aqui. Todos esses dados que estão em azul, aqui, lembrando que eu só preencho as células em amarelo, todos esses dados que estão em azul são automaticamente, aparecem automaticamente aí. Tá? Ele já me dá todos os valores, ele pesquisa na tabela e traz para cá. E aí, gente, olha só, eu já sei, como eu já tenho a margem de lucro, eu vou tirar esse margem de lucro do meu preço do mercado interno, como eu fiz lá na outra tabela, e vou tirar a dedução, gente, 2,05 centavos, eu vou tirar do preço meu, que é R$80, tá? Então, eu consigo tirar isso do preço de tal forma que eu vou conseguir, vamos dizer, por mais que seja pouco, de 80 tirar R$2, né? Mas desses R$2, já é uma margenzinha aí, não é nada, mas dá alguns centavos de dólar que pode fazer a diferença lá no mercado lá fora, tá bom? Então, aqui segue a mesma lógica, tá? A gente segue aqui tira a embalagem do mercado interno, ele vai calculando aqui tudo. A mesma lógica aqui de preenchimento segue lá da planilha anterior, né? Embalagem de exportação, frete seguro da fábrica até o porto, despesas portuárias, se houverem, né? E elas ocorrem, despacho aduaneiro, outros elementos que são possíveis de aparecer, a gente sempre coloca uma margem, e aqui, de novo, ele vai e eu coloco a minha mesma margem de lucro aqui, eu tinha 30, coloquei os mesmos 30, reparem que o preço aqui, para essa simulação, ele ficou um pouquinho mais caro que no mercado interno, ok? E por que ocorre isso? Né? Principalmente porque, no Simples, os outros impostos estão aí embutidos no teu produto, sem você querer, tá? Porque é embutido sobre o faturamento. E aí converto por dólar, né, gente? Então, 85,42 é o preço meu. De novo aqui, professor Olavo, além de aqui embaixo, vai aparecer lá em cima a conta terminada. Então, deu um preço FOB de 15 reais, 15 dólares com 12 cents, e você pode aqui arredondar, então, para 14,99 ou 15,49, eu gosto que fique, é legal fazer algumas coisas desse tipo. Pronto, a planilha faz automática. Todas as empresas do PX, elas têm acesso a essa planilha, né? Eu convido quem não é empresário do PX a escrever agora aí, tem uma turma de técnicos do PX, o professor Olavo, louco para atender você, que ainda não faz parte. E aí, por fim, agora eu vou explicar uma outra ferramenta para quem não tiver a planilha, mas quiser calcular o seu preço para exportação. Essa aqui é gratuita, está no site, não que a do PX não seja também, mas essa aqui está no site chamado simuladordepreço.mdic.gov.br. Esse simulador, vai lá no Google, digita simulador de preço MDIC. Vai aparecer esse link, vai aparecer essa telinha aí que vocês estão vendo. É muito bacana, essa é uma ferramenta que faz alguns anos que ela já existe, né? E o governo disponibiliza ela há anos e ela ajuda muito. Eu já fui em feiras, em missões no exterior, onde o empresário, que apareceu lá, o empresário, cara, eu não sei, eu calculei só o preço de um produto, não calculei do outro. Vem cá, abri esse site e calculei para ele na hora. Então, ela ajuda muito para formar preço, tá? Qual a vantagem dela em relação a outra planilha Excel? É que, para ela, não tanto faz o Incoterm. A planilha nossa está muito voltada, está voltada para o Incoterm FOB. Essa aqui não. Essa aqui está voltada 100% para qualquer Incoterm. E se você colocar qualquer Incoterm que está aqui, ó, está vendo aí, ó, no passo 1, você pode escolher o FCA, o FAS, o FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Escolhe qualquer um. Ela vai abrir tudo que você precisa preencher para formar seu preço. É muito bacana.
Eu vou fazer uma simulação aqui com o FOB, tá? Vou escolher o FOB, que é o que os compradores internacionais esperam de uma empresa para negociar, mas vocês podem automaticamente escolher o que vocês acharem mais legal aí, mais importante, ou que estiver sendo necessário para a sua negociação, quando você for ir para uma rodada de negócios promovido pela Apex ou por outra entidade aí que existe. Então, aqui o preço FOB, olha só que legal, você vai selecionar o FOB, você vai digitar o seu valor sem IPI, ela é intuitiva, você não vai ter como fugir dela. Ela vai você vai te respondendo por si só. Você digita, eu digitei aqui um valor, esse produto custa 200, é vendido no mercado interno a R$ 233,92. Você vai no passo 3 e vai aparecer esses itens aqui. Então, vou botar ICMS 18%, COFINS 7,6%, eu boto o valor percentual, ele já calcula para mim o valor ao lado, à direita, tá? O PIS de 1,65%, o lucro meu no mercado interno, que eu coloquei 20%, e o valor da embalagem. Feito isso, tem mais coisa? Posso colocar mais coisa. Ali, ó, comissão do vendedor no mercado interno, propaganda, você pode colocar mais componentes do mercado interno. Todas elas serão retiradas do preço que você pratica no mercado interno. Aqui deu um total dos R$ 233,92, um total de R$ 120,50, tá? São os valores que você precisa ter no mercado interno para pagar imposto e o teu lucro, e pagar embalagem, tá? Vejam lá em cima, e já está o valor do produto em si, o produto, matéria-prima e suas despesas operacionais, ok? Sem lucro e sem impostos, e sem embalagem. Agora, vamos seguir adiante, né? Próximo passo, nós vamos seguir adiante. Agora, nós vamos preencher os demais itens para o comércio exterior. Eu começo agora a formar meu preço com os itens mais ou menos parecido com a mesma lógica da planilha, aquela Excel. Aqui, passo 4, então, vou começar a fazer as componentes para o mercado externo. Qual a embalagem para exportação? Quanto que ela vai custar? R$10. Transporte, desembaraço aduaneiro, R$1,50. Despesas portuárias, R$1,50. Transporte seguro internacional, outras despesas que, porventura, sejam necessárias. Aqui você pode colocar outros itens aqui, que vocês entenderem, né, com nas outras despesas. De novo, ele vai me dar um total. Esse total aqui é o valor que agora eu vou adicionar ao valor bruto meu, o valor da minha matéria-prima, da minha matéria-prima com os despesas operacionais que eu calculei no item anterior, no passo anterior. Está lá em cima, ó, agora quanto é que está custando esse meu produto. E agora vamos para a alegria, né? A alegria é, vou digitar minha margem de lucro, aqui eu já quero sentar a pua aqui, né? Quero 40%, quero nem saber, vou sentar o pé na jaca, 40%. E aí, aqui nós botamos uma taxa cambial de 5,62, não sei porque eu não digitei 5,65, mas ficou 5,62, peço desculpas, para ficar igual às outras, né? Mas serve como exemplo. E aqui, então, dou um calcular, ele automaticamente vai me dizer o valor em dólares. Show de bola, vou para a negociação e dá para imprimir, tá? Ali em cima você pode imprimir. Qual o problema dessa planilha, gente? Ela não salva. Então, portanto, faça e anote o valor, ou jogue para uma planilha, ou imprima. Porque depois que você desligar o computador ou fechar a página, você vai ter que digitar tudo de novo, tá? Então, ela não salva, eu considero isso uma falha, seria muito legal se ela salvasse, ou se baixasse no Excel, né? Como outros sites que existem que a gente consegue fazer isso, ok? Mas ela é muito legal. Já usei muito essa planilha em situações, não só em situações da vida cotidiana, mas também em emergências, como eu acabei de contar, em feiras e missões. Ok? Para fim, gente, né? Aqui é só para relembrar o que mais que você pode incluir nos preços, que você tem que, às vezes, levar em consideração, né? Vai ter lá na ponta, lá, você vai, no outro país, você vai ter um agente, não tem que pagar comissão para ele, né? Para um vendedor seu. Esse produto, será que não vai sofrer adaptações? Não vai ter que calcular isso? Envio de amostra, isso tudo é custo, tá, gente? O marketing e propaganda no outro país, você vai ter que fazer? Né? Você vai fazer lá para você que vai custear? São perguntas que a gente acaba fazendo, né? Durante o decorrer do PX, a gente comenta e tenta ajudar o empresário a criar essa estratégia e entender esse processo. Inclusive, a gente ensina no PX como sentar na frente do comprador e negociar para que ele esteja o máximo preparado para não
para ter chance de fazer negócios, né? Certificações, o produto vai ter certificação, vai ser necessário custear isso, vai colocar no custo. A embalagem tem que ser mais cara, mais barata, já tinha comentado isso, né? Nesse outro país vai ter tributo de importação. Imagine você mandar, por exemplo, um produto para... Esses dias um empresário aqui que eu atendi até me trouxe a situação. Tem um país aí que a gente fez na Ásia que tinha um imposto de quase 30% para o produto brasileiro entrar lá. E nós não temos acordo comercial com eles. Então, o produto dele chegaria a 30% mais caro no mínimo. A gente, obviamente, que desistiu do negócio, né? Em outros, por exemplo, aqui do lado, né, Mercosul, a gente tem o Mercosul, que a gente pode usufruir desse acordo comercial. Então, tem que ver isso, tá? E, obviamente, a margem de lucro que eu posso praticar no meu mercado, porque o que define, gente, o preço é os clientes. Se o meu preço ficar muito caro, os clientes, se eles não enxergarem valor naquilo, eles não vão pagar, tá? Então, é hora de comparar o preço com os concorrentes e, obviamente, tentar fazer algum tipo de pesquisa, nem que seja na internet, se tiver possibilidade de ir até o outro país e ver se o seu produto realmente é competitivo. E não faça uma conta de padeiro, simplesmente pegando o preço do mercado interno e convertendo para dólar. Façam com uma planilha, façam com uma didática de formação de preço que te ajude a ter valores reais de como comparar com os seus clientes lá e ver se você tem competitividade naquele país e pode arrumar clientes, tá bom? Repito aqui, né, no mercado-alvo certo e com preço calculado corretamente, as chances de negócio aumentam significativamente, até rimou esse negócio, tá? Não foi sem querer. E para finalizar, professor Olavo, eu sempre gosto de uma frase de um importante empresário brasileiro, que eu gosto de dizer assim, a gente quando vai entrar num negócio, muitas vezes a gente começa pequeno, e muitos dos empresários aqui atendidos vão começar pela primeira vez no comércio exterior. Começa pequeno, pensa grande e anda depressa. Bom negócio a todos. Bom, Tiago, muito obrigado pela sua brilhante apresentação. Sempre, eu acho que essa é uma referência já aqui das capacitações que nós realizamos, que é a capacitação de preço. Antes de abrir para as questões, eu vou só fazer algumas observações. Primeiro, que essas planilhas que o Tiago está mostrando, elas não estão à venda, né? Até porque a gente não pode fazer isso até por contrato. Mas é óbvio que elas estão disponíveis para as empresas que estiverem no programa conosco. Todos os técnicos são treinados para aplicar essas planilhas e, obviamente, nós temos eu sempre gosto de dizer que a gente tem uma inteligência de grupo, que as dúvidas que vão aparecendo a gente trata como equipe, né? Então, o técnico nunca está sozinho. Uma questão que eu acho importante alertar também em relação à precificação é essa questão de que o que nós estamos mostrando para vocês é um pontapé inicial, né? Um kick-off de como fazer a precificação. É claro que existe outros ambientes e outros mecanismos para que esse preço que sai dessas planilhas seja testado. Só para dar um exemplo, né, a gente brinca com essa coisa da margem de 40%, 50%, mas para quem está chegando no mercado externo, esse número, né, nada mais é do que um pulmão, um buffer, para que você possa fazer um ajuste à medida que a experiência internacional for acontecendo. E aí, efetivamente, você pode conhecer empresas que já têm experiência na área internacional, e aqui nós temos alguns exemplos, que já tem uma planilha muito mais elaborada, que dá inclusive até onde o comercial pode negociar um desconto ou coisa do tipo. Importante frisar também aqui o papel do contador. A gente às vezes joga muito pesado em cima do contador, que ele tem que fazer o preço. Acho que não é por aí. Eu acho que o dono da empresa ou os sócios tem que estar envolvido nisso, porque, como eu falei no início, é uma questão nevrálgica. E é claro que o mercado também determina, como o Tiago falou. O que nós estamos mostrando para vocês aqui é que nós estamos saindo de uma planilha e indo para o mercado. É natural que você possa fazer a inversão disso. Ou seja, quanto é que é o mercado ali e quanto é que eu tenho aqui de precificação. Então, tem inúmeras variáveis para precificar isso.
Vocês, obviamente, quem já está no BX sabe disso, não é necessário abrir números, ninguém aqui vai ficar pedindo números estratégicos, mas, como eu falei, nós não somos uma consultoria invasiva. Eu sempre friso muito isso, quem conversou comigo sabe. Nosso trabalho é muito mais ajudar vocês a pensarem, a trazerem os problemas para que a gente possa resolver isso em conjunto com o empresário, ok? Então, eu vou partir, então, aqui para as perguntas, vou pedir aí para... Vamos passar aqui rapidamente. Desculpe. Acho que temos uma pergunta só, Tiago. Ricardo... minha dúvida é sobre exportação de software e não de produto. O Valdecir fez essa pergunta. Vamos lá. Vocês fiquem à vontade para falarem de viva voz também, por favor. Tá. Senhor Valdecir, desculpa. Essa bom, planilha Thiago, aqui... Bom, não, eu só queria... Eu vi que é uma planilha focada em produto, né? Para o regime focado em produto, simplificado e focado em lucro presumido, lucro real, né? Eu, se possível, comentar um pouquinho sobre exportação de software. Obrigado. Nós temos uma... Até eu vou te sugerir, professor Olavo, depois, se você puder falar também um pouquinho, nós tivemos uma qualificação coletiva exclusiva aqui sobre exportação de serviços, e foi muito boa, e ele está no nosso canal do YouTube. Você vai ver que essa planilha, realmente, para você usar ela para exportação de serviço, ela não se aplica tanto assim, tá? Porque a exportação de serviço, ela envolve mais variáveis, não é, ou melhor, outras variáveis, né? Não é mais variáveis. E você tem que lembrar em consideração a questão do software, vai depender como você vai exportar. O software não tem, por exemplo, a parte de logística, né? Você pode mandar ele por OneDrive, por e-mail, né? Sei lá como que você vai mandar. Hoje tem gente vendendo software pelo Google Store, né? Então, tem que, lá nessa apresentação, tem uma que foi feita, eu não me lembro a data, professor Olavo, se você recordar, teve uma qualificação coletiva, não faz muito, e foi muito boa a explanação que nós tivemos sobre isso. Então, eu recomendo, Valdecir, que você acesse o nosso canal do YouTube e veja essa... Depois alguém pega o contato do Valdecir. Me passaram um link aqui, já passaram um link aqui. Pode passar? Assista obrigado. lá que vai valer a pena, tá, Valdecir? Muito obrigado. E daí ele pega mais variáveis, não é tão fácil assim, tá? Sim, também não tá é bom. Difícil, tá bom? Tá bom. Só que tem as variáveis dos impostos, dos tributos aí, coisa e tal, que é bom você se alertar. E aí tem que olhar muito também como é que é a ida do país que você está indo. Então, essa talvez seja a variável mais complicada, tá bom? Obrigado, Thiago. Não, que isso. Obrigado pela sua presença. Essa planilha, Valdecir e audiência, ela foi... desculpe, essa apresentação que a Ana disponibilizou aqui foi feita exatamente porque a gente sentiu das empresas da área de serviço uma dificuldade em precificar. E é claro que são coisas diferentes. Às vezes você tem um bem que se transforma em serviço, nós já tivemos empresas com essa situação. Serviços que muitas vezes são acompanhados de um bem, mas o faturamento em relação ao bem é muito pequeno, né? Mas está lá, tem um faturamento. Então, você tem uma série de variáveis aí. O que nós fizemos, trouxemos uma pessoa de uma multinacional de serviços que nos trouxe aí como é que a gente pensa, eu acho que esse é um bom termo, como é que a gente pensa a precificação de serviços. Nunca, nada sai de uma planilha, você não está colocando fruta e ali sai o suco, né, depois do liquidificador, não. Então, na área de serviços, essas variáveis elas são muito dinâmicas, mas eu acredito que essa apresentação que está disponibilizada aí, que a Ana colocou, já vai lhe ajudar muito a pensar o preço na área de serviços, principalmente porque a empresa é da área de tecnologia, ok? Obrigado. Imagina. Mais alguma questão? Fiquem à vontade. Bom, são 18h20, então eu vou tomar a liberdade de já começar a encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Nós colocamos uma lista de frequência e uma avaliação no chat. Tiago, muito obrigado de novo pela tua brilhante apresentação, aos técnicos que nos ajudam aqui sempre. Eu que agradeço, professor Olavo. Agradeço os empresários participantes também.
ao pessoal que nos apoia na divulgação, ou seja, aos fiéis seguidores das nossas capacitações. Temos vários empresários aqui que já terminaram praticamente, né, o atendimento, mas continuam vindo aqui. Os novos que estão chegando, por favor, sejam todos muito bem-vindos e estejam sempre à disposição aí para assistir. Nós estamos sempre aqui colocando isso para vocês, ok? Então, novamente agradeço e tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos.